sabia que o tempo pode ser o seu maior aliado ou pior inimigo no direito penal? Eu tô falando da prescrição da pretensão punitiva. O tempo ele pode e vai influenciar na punição do agente pela prática de um crime. Quer saber tudo sobre prescrição da pretensão punitiva? Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou a professora Caroline Barbosa, professora e mentora do Estratégia OAB. E nesse vídeo eu tenho a missão de te ensinar tudo o que você precisa saber sobre prescrição da pretensão punitiva em menos de 10 minutos. Você vai sair daqui dominando esse assunto e não vai errar mais na sua prova da OAB. Primeiro ponto importante, você precisa saber o conceito de prescrição para não confundir com decadência. Prescrição e decadência são institutos diferentes. Ambos são causas de extinção da punibilidade. O que é isso, professora? Causas de extinção da punibilidade são situações previstas lá no artigo 107 do Código Penal, que, como o próprio nome já diz, elas extinguem a punibilidade do agente, ou seja, apesar do crime ter sido praticado, o agente criminoso não vai ser punido, não será possível a sua punição. E isso enseja uma causa de absolvição. A prescrição e a decadência, ambas excluem a punibilidade, mas são institutos diferentes. A prescrição acontece quando o Estado perde o seu direito de punir. Quem é que exerce o chamado ius puniendi? Ius puniendi significa direito de punir. O Estado é o detentor do direito de punir. Então, quando alguém pratica um crime, quem vai punir é o Estado. Quem vai exercer, quem vai aplicar essa punição é o Estado. Mas o Estado ele tem um prazo para poder fazer isso. E se esse prazo se esgotar, esgotou o direito de punir. Isso é a prescrição. Já a decadência está relacionada ao direito de ação. Nos casos que depende de uma atuação da vítima, do ofendido, nos casos de crime privado, de ação privada ou crimes de ação pública condicionada à representação, eu preciso de uma participação ativa da vítima. Então, ela tem um prazo para manifestar o seu interesse em ter a ação penal iniciada, em ter a persecução penal iniciada. E isso se trata da decadência, esse prazo decadencial de 6 meses para que ele possa ingressar com a ação ou representar para que o Ministério Público ingresse com a ação penal. Então, feita essa distinção, vamos agora focar na prescrição. Como eu já falei, o Estado perde, em razão do decurso do tempo, seu direito de punir. Mas como é contada essa prescrição? Vamos lá. Primeiro, preciso que você saiba que existem 2 tipos de prescrição. A prescrição da pretensão punitiva, ou seja, o Estado perde o direito de aplicar uma punição. E a pretensão da punição executória, a pretensão de executar aquela pena que foi determinada para o agente. Então, prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória. Então, são 2 momentos diferentes. O que marca a diferença entre os dois é o trânsito em julgado. Então, a prescrição da pretensão punitiva acontece antes do trânsito em julgado. Ela começa a contar da prática do crime e vai até o trânsito em julgado. Trânsito em julgado. Não estou especificando aqui se é trânsito em julgado para a defesa ou se é trânsito em julgado para a acusação. Trânsito em julgado. Então, a PPP, prescrição da pretensão punitiva, acontece antes do trânsito em julgado. A prescrição da pretensão executória, a PPE é executória depois do trânsito em julgado. Beleza? Agora vamos entender como funciona essa PPP, essa prescrição da pretensão punitiva. Quando o crime acontece, começa a contar o prazo da prescrição. Esse prazo prescricional, via de regra, ele é contado com base na pena máxima em abstrato do crime, ou seja, o crime é praticado, você vai verificar qual crime foi e lá no Código Penal, lá na lei que traz aquela conduta punitiva, você vai ver a pena mínima e pena máxima do crime. Então, contabilizando com base na pena máxima, esse é o critério que você vai utilizar. Você vai pegar a pena máxima daquele crime, que é aplicada de forma abstrata, e vai jogar numa tabelinha prevista no artigo 109 do Código Penal.
O artigo 109 nos traz ali os prazos prescricionais, que variam de 3 a 20 anos. Então, a depender da quantidade de pena máxima atribuída ao crime, eu vou ter um prazo específico de prescrição. Então, crimes cuja pena máxima não sejam superiores a 1 ano, prescrevem em 3. Acima de 12 anos, já prescreve com 20 anos. Então, você tem essa diferença em relação à quantidade de pena máxima. Você precisa sempre conferir essa tabela do artigo 109. Então, começa a contar da data que o crime é praticado, e aí nós temos algumas especificidades. Se não houve consumação, se o crime foi tentado, da data que encerrou o último ato executório, né? A tentativa você não conclui os atos executórios, então conta do último. No crime permanente, quando cessa, né, a permanência daquele crime. Em alguns crimes específicos, como bigamia ou registro de assentamento civil, você vai ter da data do conhecimento desse fato. E nos crimes que envolvam crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, da data em que este menor ele atingir os 18 anos, salvo se já tiver uma ação penal em trâmite, certo? Então, nós temos esses detalhes específicos para a contagem inicial da nossa prescrição. Contando desse ponto inicial, o crime foi praticado na tentativa, da bigamia, né? Dos crimes contra a dignidade sexual. Verificando esse marco inicial, você começa a contar esse prazo. A prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, da data da prática do crime até o momento em que vai acontecer uma interrupção desse prazo. Vai começar a complicar, calma. Existem prazos, pessoal, que interrompem a contagem da prescrição, ou seja, ela é zerada. Então, começa a contar da prática do crime quando eu tenho um marco interruptivo previsto no Código Penal, por exemplo, o recebimento da denúncia. Então, da prática do crime até o recebimento da denúncia, está contando o prazo prescricional. Recebeu a denúncia, interrompe, então começa a contar tudo de novo. Bem, se da data que o crime foi praticado até o recebimento da denúncia não configurou a prescrição, com base na pena máxima do crime, conferindo a tabelinha do 109, não teve prescrição, então não prescreveu. Começa a contar tudo de novo. E aí onde entra na parte já depois de ter recebido a denúncia ou a queixa, nós contabilizamos novamente o prazo de prescrição. E aí onde entra os outros dois tipos de prescrição da pretensão punitiva, porque nós temos 3 tipos de prescrição da pretensão punitiva. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, que é essa que eu expliquei para vocês, da data da prática do crime até o recebimento, até o marco interruptivo. Depois, recebeu essa denúncia ou queixa, começa a contar até a data do trânsito em julgado para a acusação. Então, já vai ter outro trâmite, outra contagem. Até esse trânsito em julgado, do recebimento até o trânsito em julgado, passou um tempo. Então, você vai verificar se desse trânsito em julgado para trás, da data do recebimento, né, contando do trânsito em julgado para trás, para o recebimento, não passou o prazo de prescrição. Porém, agora temos um detalhe. Se eu já tenho uma sentença, o tempo que eu vou utilizar para verificar o prazo de prescrição não vai ser mais da pena em abstrato, mas sim da pena máxima em abstrato, mas sim da pena em concreto. Se eu tenho uma sentença, eu vou verificar qual é a sentença, qual é a pena daquela sentença, e a partir dali eu vou jogar na tabelinha do 109 e vou conferir o prazo prescricional. Se da data do trânsito em julgado até o recebimento da denúncia aconteceu essa prescrição, nós temos a prescrição que é retroativa. E temos, por fim, a prescrição intercorrente, que é da data da sentença até o seu trânsito em julgado. Então, se houve um recurso, se não teve ainda o trânsito em julgado, existe esse prazo, tá? Que é intercorrente. Então, da sentença até o trânsito em julgado. Fechando a nossa prescrição da pretensão punitiva. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, da prática do crime, até o momento do seu marco interruptivo, né? Até o recebimento da denúncia ou queixa, da pronúncia. Segundo, prescrição da pretensão punitiva retroativa, conta da data da sentença para trás, né? Então, até o marco que é o recebimento da denúncia ou da queixa. E a intercorrente da sentença até o trânsito em julgado.
Fechamos a prescrição da pretensão punitiva. Vale lembrar que a pretensão punitiva, quando há sentença, você contabiliza com base na pena em concreto da sentença. Quando não temos sentença ainda, prescrição baseada na pena em abstrato, a pretensão propriamente dita. Espero que você tenha entendido de uma vez por todas esse tema. Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição e desejamos uma excelente prova. Para acompanhar todo o conteúdo essencial para a sua prova do OAB, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Se inscreva no canal e participe também lá do nosso Instagram do Estratégia OAB. Até a próxima!